Olá, boa noite. Eu quero compartilhar com você que está me ouvindo um tema muito importante para a vida do cristão, que é a graça. E para isso eu estou com a Bíblia em minhas mãos e um texto que eu gosto muito está em Tito, capítulo 2, versículo 11 adiante, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Bom, todos nós sabemos que a graça é o favor imerecido de Deus. Mas esse favor a quem? O texto está aqui nos falando, no versículo 11, a todos os homens. Todos os homens, independente de classe social, independente de situação econômica, independente de cor, independente de status na sociedade, essa graça é para todos. Esse favor imerecido de Deus é para você, que talvez se sente pequeno, é para o empresário, é para o patrão, é para o gari, é para a dona de casa, enfim. Esse favor imerecível de Deus, que é a graça, é para todos. Além de ser para todos, essa graça ela nos faz fugirmos do pecado. Essa graça, vamos dizer assim, é a razão pela qual não pecamos. Por que eu digo isso? Ela nos direciona para a santidade. O versículo 12 diz assim: educando-nos. Ó, está dando uma direção. Essa direção é a santidade. Educando para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça ela é salvadora, é para todos os homens. Essa graça ela nos leva a buscarmos a santidade. É por isso que eu não peco no sentido de viver na prática do pecado. Você não peca nesse sentido. Não temos mais desejo, não queremos mais pecarmos. Lutamos contra a prática do pecado. A graça também, em versículo 13, ela nos ensina a arte de saber esperar. Você sabe esperar? Em pleno século XXI, o homem é imediatista. Ele quer tudo para agora, para ontem. E o versículo 13 fala que aguardando. Mas aguardando o quê? A bendita esperança. Nós aguardamos isso. O cristão aguarda. O cristão ele se policia no sentido de saber esperar. Olha, você que foi alcançado por essa graça, você será premiado. Premiado com a volta do seu Senhor. Esse que te deu essa graça, Jesus Cristo, um dia irá voltar. E quando ele voltar,
Ele vai te parabenizar porque, mediante essa graça, esse favor imerecível, você soube aguardá-lo, vivendo uma vida nessa terra em santidade. Então, a graça, ela proporciona isso a nós, ela nos ensina a guardarmos. Enfim, o versículo 14 diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Essa graça, ela imputa a alguém as nossas falhas. Quem é esse alguém? O seu Senhor, o meu Senhor Jesus Cristo. A Bíblia aqui fala nesse texto que remiu de toda iniquidade e purificou para si mesmo um povo exclusivamente seu de boas obras. Ele nos comprou. Ele estava lá na cruz, pendurado, sangrando, ele, Jesus Cristo. As nossas falhas, nossas culpas estavam sobre ele. Então a graça, ela imputa a alguém as nossas falhas. O castigo que era para mim, era para você, foi para Cristo. Enfim, o versículo 15 diz assim: dize estas coisas. O que eu acho belo em relação à graça, além de tudo isso, é que ela nos impulsiona a falarmos do amor de Deus. Essa graça, quem recebe essa graça, se sente estimulado, se sente impulsionado, não consegue guardar só para si, então essa graça faz essa pessoa levar Cristo a outras pessoas. E para terminarmos, o versículo 15 ainda, lá no final diz assim: ninguém te despreze. A graça, ela faz você, eu, todos nós nos sentirmos valorizados. Cristo morreu em uma cruz porque ele te valorizou, porque ele me valorizou, porque ele valoriza quem é rejeitado, ele valoriza aquele ou aquela a qual a sociedade não, não dá crédito, a qual a sociedade esqueceu, a qual a sociedade abandonou. Cristo valoriza. Então, a graça é tudo isso e ela nos proporciona isso que eu acabei de falar. Ela é para você, para todo homem. A graça nos faz fugirmos do pecado, nos leva à santidade. A graça imputou as nossas falhas a Cristo. A graça nos leva a falarmos do amor de Deus e a graça nos faz nos sentirmos valorizados. Que essa graça te alcance e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.